Olá, seja bem-vindo ao Repórter Justiça Entrevista. O programa desta semana faz uma homenagem aos 80 anos da Consolidação das Leis do Trabalho, mais conhecida como CLT. São 8 décadas de uma legislação que garante direitos a todos os trabalhadores brasileiros. Uma conquista que trouxe segurança jurídica, melhorou as condições de trabalho e estabeleceu limites e proteções nas relações trabalhistas. E já que o assunto é a CLT, vamos agora para o nosso quadro Como Começou. 2 anos após a criação da Justiça do Trabalho no Brasil, a Consolidação das Leis do Trabalho foi publicada. Antes disso, os direitos trabalhistas eram conquistados aos poucos por meio de decretos. A CLT nasceu durante o governo de Getúlio Vargas e veio consolidar leis já existentes e instituir novos direitos, como, por exemplo, o aviso prévio. Com o surgimento da CLT, os trabalhadores passaram a ter uma proteção fundamental por meio da carteira de trabalho, que regula as atividades com direitos e deveres. O registro formal garante a contribuição à Previdência Social, que dá ao trabalhador o direito de se aposentar, recebendo uma pensão do Estado todos os meses. A CLT também trouxe garantias de melhores condições de trabalho, já que com ela os trabalhadores passaram a ter o direito à greve e à organização sindical. E para terminar, outro fato curioso. Você sabia que antes os patrões pagavam o salário que achavam justo? A CLT mudou essa condição com a obrigação do pagamento do salário mínimo. Nossas convidadas de hoje são Audrey Choquer Vaz, juíza do trabalho auxiliar da 16ª Vara do Trabalho de Brasília, e Patrícia Santana, juíza e diretora da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Doutoras, muito obrigado pela presença de vocês aqui no estúdio da TV Justiça. Eu quero começar a nossa conversa lembrando o VT que a gente assistiu agora, né? A reportagem, um breve resumo dos 80 anos da CLT. A gente pode trazer mais detalhes como que eram os direitos trabalhistas antes da CLT? Bom, nós temos que pensar que o Brasil sofreu imensas mudanças nesse período e que, então, tivemos períodos democráticos, períodos ditatoriais, enfim, a Constituição de 88. Então, nós estamos falando da década de 40, né? Em que o Brasil estava se industrializando. Então, você tinha uma massa de trabalhadores que estavam vindo do campo para trabalhar nas cidades e que, assim, precisavam de uma série de direitos que ainda não estavam previstos. Infelizmente, muitos trabalhadores não foram protegidos inicialmente pela CLT, porque ela foi uma legislação para o trabalhador urbano e não para o trabalhador rural. Doutora, aproveitando, então, esse gancho, quais foram as principais mudanças com a chegada da CLT? A partir da CLT, da entrada em vigor da CLT em 1943, outras legislações vieram garantindo outros direitos para o trabalhador, por exemplo, como mais adiante o FGTS, e junto com a legislação trabalhista caminhou também a legislação previdenciária, que é muito importante para o trabalhador, para que ele possa ter o sustento em momentos de doença e depois, quando o término do seu período de contribuição na aposentadoria. E por falar em mudanças na CLT, uma das mais recentes foi a Lei 13.467, de 2017, mais conhecida como Reforma Trabalhista, que alterou mais de 100 pontos na CLT e as relações de trabalho. O Repórter Justiça apresenta a partir de agora um panorama com os reflexos da reforma até o momento. Primeiro, vamos até o Tribunal Superior do Trabalho, que recebe e julga as demandas da relação entre empregado e empregador. Para o ministro do TST, Amaury Rodrigues, as mudanças na legislação preencheram lacunas e deixaram algumas regras mais claras. Olha, a reforma, ela teve pontos que são objeto de muitas críticas, mas também tem pontos que foram muito elogiados pelos juízes, pelos jurisdicionados.
Enfim, o balanço que eu vejo hoje é positivo, é de evolução de negociação coletiva, e me parece que isso é importante porque os trabalhadores e os sindicatos eles vão ter mais responsabilidade ao fazer as negociações coletivas. Doutora Audrey, a reportagem falou sobre negociação coletiva. Que acordos são esses que a reforma trabalhista trouxe? Bom, os acordos coletivos de trabalho são os acordos que as empresas fazem com os empregados por intermédio de sindicatos. Então, o sindicato patronal faz com o sindicato dos trabalhadores. E existe o acordo coletivo, que é a empresa, uma empresa específica, que faz com o trabalhador. A Constituição de 88 já reconhecia a validade dessas normas, que já existiam até, claro, antes disso. Mas sempre houve uma dúvida, até onde que essas normas podiam ir. Veio, então, um projeto de lei da época do presidente Michel Temer, que era do negociado sobre o legislado, que dava ampla liberdade para essas normas coletivas. Isso é que gerou a reforma trabalhista. Esse artigo gerou uma série de discussões no parlamento, que levaram a vários outros artigos e que deram uma ampla liberdade aos sindicatos para negociar. Atualmente, o STF ratificou essa liberdade. Mas é sempre bom lembrar que, quando a gente fala de segurança, de saúde, de idade mínima de trabalho, a gente esbarra em alguns limites. Doutora Patrícia, jornada de trabalho e férias, quais foram as mudanças? Quanto às férias, passou a haver o fracionamento em 3 períodos. Antes havia somente em 2 períodos. Atualmente, um dos períodos não pode ser inferior a 14 dias. E em relação às horas extras, a mudança mais importante que se deu foi sobre a compensação de horário. Antes, se entendia, o entendimento majoritário era no sentido de somente permitir a compensação de horários em acordos coletivos, e atualmente, com a reforma trabalhista, é permitida a compensação de horários por meio de acordos individuais, e a compensação pode se dar até num período de 6 meses. Léo, a gente sabe que o home office não é uma novidade. Tem gente que trabalha de forma remota há muito tempo, mas a pandemia impulsionou o teletrabalho. Pois é, Renata, a reforma trabalhista também mudou as regras para o home office. Mas antes da gente falar sobre isso, vamos assistir a uma reportagem sobre as vantagens de quem pode trabalhar de casa. Paula se adaptou à nova rotina. Está muito mais feliz porque o teletrabalho tem lá as suas vantagens. No intervalo do almoço eu posso ali me deitar, dar um cochilo, tomar um banho, assistir um episódio de uma série que eu goste e até mesmo limpar a casa. Isso é muito bom. João tem uma agência de publicidade em Brasília. 6 meses antes da pandemia, os funcionários começaram a fazer home office. Os resultados na agência melhoraram. Tem 2 fatores que contribuíram muito para isso. O primeiro é em relação à flexibilização do horário de trabalho. Algumas pessoas rendem muito melhor de noite do que de dia, por exemplo. Outros, o contrário, rendem melhor de manhã especificamente. E um outro fator determinante foi a questão do deslocamento, né? Alguns dos nossos colaboradores moravam a 2 horas de distância do trabalho. Então, para ir até a agência e retornar, eram 4 horas no dia. As vantagens são indiscutíveis, né, doutora Audrey? Eu queria comentar agora de que forma que a reforma trabalhista facilitou o trabalho remoto. Olha, essa pergunta é muito pertinente, porque vamos pensar, a reforma trabalhista é de 2017, então, como foi bem colocado aqui pela Renata, era uma outra realidade, né? Então, você já tinha o trabalho remoto? Tinha, mas era uma exceção, eram nichos de mercado. Então, era, por exemplo, a publicidade, era, por exemplo, a informática, muito no segmento de informática. E aí veio a pandemia. E a legislação trabalhista já tratava disso pela reforma, então ela já previa, mas de uma forma tímida. Essa é uma coisa que nós precisamos refletir. Como é que fica a questão do controle da jornada de trabalho? Não há controle da jornada de trabalho. E aí há que se diferenciar o teletrabalho do
o trabalho a domicílio que sempre existiu na CLT. O trabalho a domicílio é aquele trabalho antigo da costureira, do trabalho que faz por tarefa. São trabalhos diferentes. O teletrabalho, necessariamente, são utilizados meios telemáticos. E aí, com a pandemia, conforme a Audrey disse, houve uma ampliação dos trabalhadores, das especialidades de trabalho que passaram a utilizar o teletrabalho. A nossa preocupação vai muito, é muito ligada hoje em dia à questão da saúde do trabalhador, das questões da ergonomia e até mesmo em razão da própria inexistência de controle de jornada de trabalho, em tese, da inexistência de horas extras, os limites do trabalho. É aquela história de você trabalha em casa ou mora no trabalho. E aí são os limites para as questões mentais, para as questões físicas, que também vão causar, com certeza, consequências para a Previdência e a sociedade em geral. Doutora Audrey, mas a empresa precisa disponibilizar o equipamento para o funcionário trabalhar de casa? Muitas vezes tem gente que não tem um computador, né, assim, muito eficiente, com uma boa internet. Como é que fica essa questão? Olha, essa questão, principalmente na pandemia, foi objeto, em alguns segmentos, de negociação entre os sindicatos. Então, houve sindicatos que previram uma ajuda de custo que era paga pelo empregador ao trabalhador, por exemplo, para custear a internet, para custear o computador, né? Agora, isso tem que ser negociado. Às vezes eu já tenho, por exemplo, um computador na minha casa. Então, eu posso aceitar, numa negociação com o meu empregador, que eu use o meu próprio computador. Mas o melhor é sempre, eu acredito, que a empresa forneça o computador ou, pelo menos, que ela ressarça, em alguma medida, porque isso tem um custo econômico, né? Então, a gente não pode passar para o trabalhador o custo que seria da empresa. Mas isso, a lei não trata muito bem disso. Isso é um ponto que precisa ser melhor regulamentado. A gente precisa avançar, né, doutora? O Repórter Justiça Entrevista vai para um rápido intervalo, mas continue com a gente, porque no próximo bloco vamos falar sobre acidentes de trabalho e trabalho infantil. A gente volta já. Estamos de volta. O Repórter Justiça Entrevista desta semana fala sobre os 80 anos da CLT e as relações de trabalho. Aqui conosco, Audrey Choquer Vaz, juíza do Trabalho Auxiliar da 16ª Vara do Trabalho de Brasília, e Patrícia Santana, juíza e diretora da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho. O assunto agora é acidente de trabalho. A CLT estabelece direitos ao trabalhador que sofre alguma lesão permanente ou temporária no exercício da sua atividade. Foi o que aconteceu com Wendel, morador do Distrito Federal. Vamos assistir? 30 de maio de 2015, dia em que a vida mudou o destino de Wendel. Pisei numa boca de lobo, eu não vi que ela estava estragada, e quando eu pisei, ela desceu. Ela desceu, meu joelho desceu, fiquei inclinado, aquela quina subiu e bateu aqui na minha, perto do cóccix, mais ou menos aqui. O Wendel era motorista de uma das principais empresas de ônibus do Distrito Federal. Ele voltava para casa depois do expediente quando houve o acidente. Com dores na coluna e no joelho, foi ao hospital, fez vários exames, foi medicado e voltou para casa. Mas era só o começo de um problema sem fim. O meu sistema biológico era muito certinho. E depois dessa pancada que eu tive aqui na coluna, depois de uns 8, 9 meses, comecei a travar meu intestino. Eu tive que ir para o hospital, cheguei no hospital, falaram que vamos correr, que ele está com o intestino perfurado. Aí o médico olhou e falou assim, ó, você teve uma inflamação muito grande, entendeu? Se a gente tivesse cuidado disso antes, não teria ficado assim. Mas infelizmente, como passou muito tempo essa inflamação, você vai perder seu intestino todinho. Eu vou deixar 2 centímetros para ver se eu consigo, mais tarde, num certo tempo, ligar no reto. Mas intestino, mas não tem como aproveitar. Foi uma inflamação, você falou que levou uma pancada nas costas, eu acredito que essa inflamação partiu daí. Porque tudo que acontece por aqui, você chega também no intestino.
Que situação, né? Doutora Audrey, usando como exemplo o caso do Wendel, o percurso do trabalho para casa, se acontece alguma intercorrência, caracteriza acidente de trabalho? Caracteriza acidente de trabalho. É importante a gente separar a legislação previdenciária da legislação trabalhista. É verdade que a legislação trabalhista teve uma alteração para dizer que esse percurso não é mais chamado de hora in itinere, ou seja, tempo à disposição do empregador, que era algo que trazia CLT para aquelas pessoas que iam trabalhar num ônibus da empresa, por exemplo, em um local que não tinha transporte público. Mas a legislação previdenciária não mudou. E ela prevê que é equiparado acidente de trabalho, ou seja, não é tipicamente o acidente de trabalho que a pessoa não está trabalhando, mas é equiparado acidente de trabalho aquele acidente da pessoa que está no curso para o trabalho ou na volta para casa. Doutora Patrícia, a gente viu que o Wendel era motorista de ônibus e depois do acidente ele não pôde mais dirigir. Como é que fica a situação dele? Pela lei previdenciária, ele pode sofrer, ou melhor, ele pode passar por um período de readaptação funcional e essa readaptação vai fazer com que ele passe a desempenhar um novo cargo na empresa ao qual ele esteja habilitado, ou seja, ele tem aptidão para tanto. Prevenção. Essa é a palavra-chave para evitar acidentes de trabalho. Nossa equipe visitou um canteiro de obras em Brasília que cumpre todas as normas de segurança no trabalho. Tudo pensado para evitar qualquer imprevisto. Vamos acompanhar a reportagem. Nesse canteiro de obras em Brasília, o que não falta é aviso sobre o uso de equipamentos de proteção individual. Eles estão por toda parte e a fiscalização também é rigorosa. Nas alturas, só com cinto de segurança. No manuseio do esgoto, luvas e botas adequadas. Cada atividade exige um tipo de EPI. Para operar a máquina de cortar piso, por exemplo, seu José usa luva anticortante, protetor de ouvido, máscara e capacete. O pedreiro trabalha na construção civil há mais de 20 anos. Segundo ele, antigamente era bem mais perigoso. Antigamente, sim, eu já trabalhei muito assim, sem segurança, de EPI, essa coisa. Agora, hoje em dia, né? Já está bem mudado, está bem melhor hoje em dia, né? A segurança hoje em dia está bem melhor, né? Há 6 anos, trabalhando por outra construtora, Marcos sofreu um acidente de trabalho. A pedra veio, bateu no capacete, o capacete afundou e atingiu a minha cabeça. E aí, nesse momento, feriu, eu saí tonto, né, do elevador. Foi só um susto. Eu fazia o curativo na cabeça, né? Aí chamaram o piro-socorro, aí me levaram para o hospital, foi acompanhado pelo técnico de segurança. Graças a Deus, bati raio-x, não deu nada grave. Ficou a gratidão. Primeiramente, agradecer a Deus, né, por estar vivo, mas se não fosse o capacete, eu teria morrido, na verdade. Que perigo, né? Ainda mais se a gente pensar quantos trabalhadores brasileiros passam por uma situação como essa. Doutora Audrey, a gente mostrou uma empresa que dá o exemplo, né? Tem toda essa preocupação, só que, na verdade, isso é o mínimo para o trabalhador, né? Foi um bom exemplo a construção civil, porque é o setor que, infelizmente, tem um número muito grande de acidentes, apesar, claro, de gerar muitos empregos, né? Então, a gente viu, por exemplo, o homem usando protetor auricular. Às vezes, numa vez que você trabalha, naquele momento você fala, talvez eu não vou usar o protetor auricular, mas daqui a alguns anos ele vai perder a audição, né? É o capacete, são os casos mais tristes que nós temos na justiça, são os casos de acidente de trabalho. Pessoas que morrem, pessoas que ficam paraplégicas, que morrem assim com 20 anos de idade, né? Então, isso é, de fato, como você bem colocou, é o mínimo. Existem várias normas regulamentadoras que vão estabelecer quais são os equipamentos de proteção para cada tipo de função e para cada tipo de segmento. Na capital federal, crianças que deveriam estudar, brincar ou praticar esportes são flagradas trabalhando. Veja na reportagem. Uma frase dita várias vezes por dia por um menino de 12 anos na área central de Brasília. Moço, tem como comprar pipoca para ajudar a minha mãe a comprar o leite do meu irmão? A irmã, de 8 anos, já segue o mesmo caminho. Fala, me ajude para comprar uma cesta básica que minha mãe está grávida.
A mãe das crianças é essa mulher que prefere não ser identificada. Ela está grávida do 7º filho e sem emprego. Para sobreviver, passa o dia no sinal. Marcos, essa aqui é uma humilhação, que é que nós passamos muito. Tem gente que olha pra gente e fala: vou chamar a polícia, eu vou chamar o conselho. As crianças mais novas não têm com quem ficar. A mãe conta que o único jeito é trazê-las para a rua. E o trabalho delas ajuda e muito na renda da família. Aqui é o nosso sustento. Aqui nós enfrentamos o povo humilhando ou nós enfrentamos a fome em casa. Doutora Patrícia, é um problema complexo, né? A gente viu que essa mãe, como tantas outras, não tem com quem deixar as crianças, os filhos, e aí eles acabam trabalhando na rua também. O que fazer diante de situações como essas? Ela não só não tem com quem deixar, como também ela precisa daquele rendimento, fruto do trabalho dos filhos dela na rua. Então, nós precisamos de políticas públicas, de pleno emprego, de renda mínima, de escola em tempo integral, para que essas famílias não precisem desse trabalho. Essa é uma exploração que é feita pelo pai e pela mãe e que a gente sabe muito bem que pais e mães não querem esse destino para os seus filhos. Agora, a gente tem aquela exploração que é feita por empresários e que esses sim querem um destino do trabalho infantil, esses sim querem crianças trabalhando porque querem produzir e fazer a exploração. Doutora, qual que é a idade mínima para o trabalho no Brasil? A Constituição Federal não permite o trabalho do menor de 16 anos, exceto na condição de aprendiz. Aí sim é possível o trabalho a partir dos 14 anos, mas ele tem que estar vinculado a uma instituição de ensino, com a verificação de aprendizagem e que ele aprenda um ofício. O trabalho tem que estar voltado para o estudo, para a educação e para a aprendizagem. São dois elementos que necessariamente têm que estar presentes na aprendizagem. O trabalho infantil é uma das principais causas da evasão escolar no Brasil. Milhares de crianças e adolescentes em situação de pobreza abandonam a sala de aula para ajudar no sustento da família. Vamos conhecer agora a história do Davi, do Distrito Federal. Essa, né? Deus te abençoe. Vai com Deus. Faz 3 anos que essa cena se repete todos os dias na vida do Davi. Sem muitas opções, ele precisou abandonar a escola para trabalhar. Não foi uma escolha, foi mais uma necessidade, né? Eu larguei os estudos com 15 anos. Tô aí lutando, correndo atrás, porque se eu não correr, minha mãe não tem mais saúde. Como eu falei, ela não consegue trabalhar fora. Enfim, eu preferi pegar essa carga para mim e lutar até o final. O trabalho que surgiu naquele momento foi o de motoboy. É bastante cansativo, né? Que eu trabalho mais de 10 horas por dia. O perigo que a gente enfrenta na rua não é fácil. E a gente sai de casa sem saber se vai voltar, que pode acontecer um acidente, assalto, enfim, várias coisas, né? Davi mora apenas com a mãe, Luciene. Ela não pode trabalhar por problemas de saúde. Eu tive problema nos rins, estou com crise de ansiedade, estou com problema que é síndrome do carpo, que é lesão por esforço repetitivo, peneirar areia, pegar peso, mexer muita massa pesada, né? Então hoje eu não tenho condições de trabalhar. Eu fiquei naquela, né? Eu ou estudo ou ia passar fome. Eu preferi trabalhar porque, né, o estudo mais para frente a gente pode correr atrás. Já você ficar com fome não. Depoimento emocionante, né? Doutora Aldrin, o Davi, infelizmente, representa milhares de pessoas que precisaram fazer o que ele fez para o sustento da família. O que fazer com uma situação assim? A gente vê interessante como que é uma perpetuação da pobreza, né? Então, a gente vê a mãe, por exemplo, muito jovem, provavelmente ela deve ter sido mãe também jovem, e talvez tenha deixado a escola também. Então, quando nós pegamos esses casos de trabalho infantil ou trabalho antes do tempo, nós pegamos casos em que o pai
os filhos, provavelmente os netos vão ficar nessa situação. E infelizmente, olha bem, esse rapaz começou com 15 anos como motoboy, então provavelmente não tinha nem carteira de motorista, né? Então, se não tinha carteira de motorista, provavelmente não era empregado. Se sofreu um acidente, não tem proteção previdenciária. É todo um ciclo de precarização. Doutora Patrícia, quais são os impactos na vida de crianças e adolescentes que começam a trabalhar cedo? As crianças e os adolescentes não têm a constituição física pronta, necessária para começar a trabalhar. Existem consequências em órgãos vitais, como pulmão, coração, fígado. E também existe um ponto importante que crianças e adolescentes não têm a maturidade suficiente para se responsabilizar para um trabalho. Como que o Brasil pode combater o trabalho infantil? Precisamos de políticas públicas, de pleno emprego, de assistência, de renda mínima e escola em tempo integral. Doutora Audrey, uma infância que se perde, uma juventude, você não volta atrás, né? Você não recupera esse tempo perdido, né? Olha, é muito difícil recuperar. Nós temos casos estarrecedores de crianças e adolescentes que são submetidos à exploração sexual no trabalho infantil. Ou seja, além de ser um ilícito civil, é um ilícito criminal, né? Então, se às vezes uma pessoa já constituída, um adulto, tem dificuldade em se impor, imagine uma criança. Doutora Audrey e doutora Patrícia, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Foi ótimo e eu adorei ter a companhia de vocês duas. Eu que agradeço, eu gostaria de parabenizá-los pelo programa, pela iniciativa, pelo tema, que possamos sempre discutir esse assunto. Obrigada. Nós agradecemos a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, agradece o convite. É um tema muitíssimo importante, estamos tratando dos 80 anos da CLT e a informação, o trabalho de vocês com programas como esse é muitíssimo importante. Muito obrigada. A gente que agradece, viu? Repórter Justiça Entrevista fica por aqui, você já sabe, né? Na semana que vem a gente tem um novo encontro. É isso aí, tchau, tchau.